dia, shalom a todos. Vamos iniciar nossa leitura bíblica juntos. Começar orando, como a gente sempre faz. É muito bom poder iniciar mais um dia na presença do Senhor, aquele que é único e digno do nosso louvor, adoração, que é capaz de mudar as nossas vidas e o mais importante de tudo que a gente faz. Senhor, nós te damos graça por mais esse dia. Te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui através dessa ferramenta. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor leve essa mensagem àqueles que necessitam, Senhor. Que você que está ouvindo essa mensagem agora, que conhece alguém que precisa, assim como eu, conhecer mais da palavra, entender mais das Escrituras Sagradas, pois ela é a fonte que liberta, que sara. Em nome de Jesus, que nós possamos compartilhar ela com outras vidas. Pai, nós te pedimos nessa manhã que o Senhor venha nos blindar com teu poderoso sangue. Coloca, Senhor, a nossa mente cativa a ti. Que nada, nenhuma seta do maligno venha nos tirar a atenção, venha nos tirar do propósito do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos dar clareza na palavra que vai ser lida, que nós possamos, através dela, ser um solo fértil, uma terra boa, que faça ela germinar, Senhor, na vida de outras pessoas, ó Pai, que nós possamos transbordar, Senhor, essa mensagem que vem através da Tua palavra. Reveste-nos, Senhor, da Tua armadura celestial, para que nós possamos estar mais cheios de Ti e possamos abençoar mais vidas, ó Pai. Em nome de Jesus e para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Aleluia, Jesus. Vamos lá, firmes no propósito. Hoje nós vamos ler a partir do capítulo 24 do livro de Mateus. Então vamos ler. Pega a sua Bíblia. Nós estamos no Evangelho de Mateus. Já estamos no capítulo 24. E como eu falei no início, se você não pegou os outros vídeos ainda, nós estamos com esse projeto de leitura bíblica. A gente só vai parar depois que a gente terminar de ler toda a Bíblia. Isso aí foi uma coisa que Deus gerou no meu coração. As minhas orações que eu estava fazendo, buscando entender o que Ele queria. E Ele me falou algo bem simples assim: Daniel, como que você quer falar às pessoas de algo que você mesmo ainda não conhece direito? E eu fiquei abalado naquele dia. Eu fiquei abalado porque eu já tenho um bom tempo de convertido, né? Mas não conseguia terminar a Bíblia inteira de ler, né? E não é só ler por ler. Eu entendi que ele vai destravar muitas vidas através desse projeto, através desse chamado que ele me fez, né? E eu conto com você para divulgar esse trabalho, se você achar interessante. Chama mais gente, né? Todo dia, 5h59, a gente está aqui, inicialmente no Instagram, depois eu coloco esse vídeo lá no meu canal no YouTube, né? Até que a gente possa
ter um número de inscritos lá que nos possibilite realizar a transmissão pelo YouTube. Enquanto não dá, vamos usando a ferramenta do Instagram aqui mesmo, né? Então dê esse tempinho inicial aí para você abrir sua Bíblia. Mateus 24, vamos ler. A gente começou do Novo Testamento, né? Que é até de mais fácil entendimento. Depois a gente vai terminando o Novo, a gente inicia o Velho Testamento. O Velho não, o Antigo, que na Bíblia não tem nada velho. A Bíblia, a palavra se renova todas as manhãs. Amém? Então vamos lá. Capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá de tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Capítulo 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados e todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que ele entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aquele dia sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis,
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus, capítulo 24, versículo 25. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Nós estamos lendo Mateus capítulo 24, agora vamos para o versículo, Mateus capítulo 24, versículo 29. Logo, em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se sucederá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais se reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virde todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. Por isso que a gente está aqui recebendo mais de Deus, né, buscando essa palavra, que a palavra reina. Vai passar céu e terra, mas a palavra não vai passar. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, caçavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. É forte. Por isso que a gente tem que estar preparado, gente. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho virá. Então, por isso que a gente tem que estar sempre vigiando, sempre buscando mais de Deus. E Alice lá dos Estados Unidos, minha sobrinha, está online aí, glória a Deus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim.
Em verdade vos digo que lhe confiará todos os teus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: Meu senhor, demora-se, e passa a espancar os seus companheiros e a comer e beber com o ébrio, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Capítulo 25 de Mateus, a gente está lendo. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que ele vai voltar. Okay? Por isso que a gente tem que estar sempre pronto, gente, sempre no caminho correto, sempre cumprindo o propósito dele, porque senão a gente vai ficar do lado de fora, como essas 5 que não guardaram o azeite, não foram inteligentes. Capítulo 25, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se no país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor.
Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia os juros do que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dado, porque a todo o que tem lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, por vários capítulos ele fala dessa questão do choro e ranger de dentes, né? que é o inferno. E que em nome de Jesus nenhum de nós vai conhecer esse lugar, porque a gente vai cumprir, vai ser o servo bom e fiel e vai multiplicar os talentos que Deus colocou na nossa vida para impactar outras vidas. Esse é o motivo. Então vamos lá, Mateus 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono a sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondeu-lhes: em verdade vos afirmo que, sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Prepara o diabo os seus anjos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, e estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, sempre que deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aleluia, Jesus.
que nós sejamos sempre os justos para desfrutar das maravilhas da vida eterna. Mateus capítulo 26 agora. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reunirão no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberarão prender Jesus, a traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Capítulo 26, versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo-lhe um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Aleluia, Jesus. Aleluia. 26:14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E deste momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa da Páscoa, ou da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhes perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com um certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada. Versículo 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? E respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e tendo dado graças,
o deu aos discípulos, dizendo: Bebei, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Capítulo 26, versículo 31 de Mateus. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Deixa eu só anotar aqui. Toda vez que você achar algo que toque você na Bíblia, vai e marca. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, lança-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo a mesma palavra. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Capítulo 26, versículo 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes.
vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e golpeou o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada à espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendeste. Tudo isto, porém, aconteceu para que cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Capítulo 26, versículo 57. E os que prenderam Jesus os levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro os seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não o acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus, reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: Profetizai-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se, uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo,
Para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com o juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se dali, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Capítulo 27 vai ficar para amanhã, porque a gente tem que orar e agradecer ao Senhor por essa leitura. Amém? Então, feche seus olhos, vamos orar. Pai de infinito amor, nós te damos graça porque o Senhor tem renovado as nossas forças através dessa palavra. Como eu orei no início, Senhor, que ela seja uma semente e que nós sejamos uma terra boa para poder fazer multiplicar essa palavra na vida de outras pessoas, ó Pai. Nos faz, Senhor, rios de onde fluirão águas vivas. Que nós possamos ser, nessa geração, uma chama ardente que vai incendiar a vida de outras pessoas, usando a palavra, usando, Senhor, as experiências, usando, Senhor, os talentos que cada um de nós temos, ó Pai. Usa-nos, Paizinho, neste dia, que hoje seja um excepcional dia para todos nós. Em nome de Jesus, amém. Nos vemos amanhã às 5h59 de novo. Fiquem com Deus e transbordem a palavra do Senhor na vida de outras pessoas. Amém.